muito bonito, né? Ela muito linda. E ele então começou a olhar aquela moça com um olhar de amor, começou a olhar aquela moça e foi se apaixonando e foi crescendo o seu amor. E um dia ele foi falar com ela. A moça então deu uma cortada, como diz por aí, deu uma cortada no pobre do rapaz, que ele ficou muito chateado. Mas ele continuou amando aquela moça, ele amava de verdade. Passado o tempo, ele sempre ali naquela expectativa, naquela tentativa, mas não tinha chance para ele, né? Ele era o patinho feio e ela era uma princesa, né? Não tinha jeito. Passou o tempo, ele ficou sabendo que aquela moça tinha que sair do colégio porque não tinha mais condições de pagar a faculdade. Aquele jovem se procurou a diretoria do colégio e disse: olha, eu vou pagar a escola dela. Mas você não, eu vou sair, vou parar de estudar, eu vou trabalhar, vou comportar e vou pagar. Pode deixar ela matriculada que eu vou pagar a mensalidade dela. E ele passou a trabalhar, tá tudo, correndo, comportando, e ele pagou a mensalidade daquela moça. Passou um tempo, ele veio no colégio e ele foi procurar aquela moça, conversar com ela, e ela deu chega para lá dele de novo, né? Aí alguém falou para ele, chamou aquela moça e falou assim: você não sabe o que você está fazendo, você sabe o que esse rapaz fez por você, está fazendo por você? Não, não sei, não quero saber, ele é muito feio. Esse rapaz parou de estudar, está trabalhando, está pagando a sua mensalidade para você ficar aqui no colégio. É. Saiu dali preocupada, foi procurar saber, consultou a diretoria do colégio e realmente estava acontecendo isso. A partir daquele momento, aquela moça falou: se ele foi capaz de parar de estudar e se sacrificar para pagar a minha mensalidade, ele me ama demais. E ela então passou agora a admirar, olhar para aquele rapaz com outro olhar, e diz a história que eu vi que passou a namorar e se casaram e viveram felizes, não sei até quanto tempo. Hoje a gente pode falar de viver feliz para sempre, né, que o casamento não sei até quando vai, mas por um pouco de tempo foram felizes. Bom, a medida do amor de Deus. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. João, o discípulo amado, reproduz essa mesma verdade, destacando a primazia do amor divino. Ele diz assim, 1 João 4, verso 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. A iniciativa da nossa salvação não está com o ser humano, não está comigo, está com Deus. Não é um ato de Deus, ela é obra e dom de Deus, oferecidos absolutamente de graça a seres humanos indignos e pecadores. Nós não merecemos a atenção de Deus, não merecemos o cuidado de Deus. A fonte da nossa salvação eterna não é nossa fé, não é nosso amor, nossas orações, não são nossas lágrimas, nossos esforços missionários ou nossa própria dignidade moral. Nós somos salvos por Cristo mediante a fé nele depositada. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a salvação é dom de Deus. Eu recebo pela fé, aceito pela fé, mas é dom de Deus. Quando eu faço alguma coisa para Deus, não faço para receber alguma coisa em troca, para receber a salvação, mas é porque eu já estou salvo. E um bom exemplo, estava conversando um dia desse com o irmão Severo, nas nossas visitas, né? Até parece que nós estamos fazendo um trabalho que tem algum mérito, mas os maiores beneficiados, na verdade, somos nós. Quando vamos visitar uma pessoa, conhecemos uma pessoa, conversamos com ela no lar, oramos, vemos ali como que vive aquela família, sentimos a necessidade daquela família, passamos agora a orar por aquelas necessidades. E quão bom estar, né, em companhia de irmãos queridos, e estamos tão bem recebidos, né? E ganhamos até presente, né, irmão Severo?
Até presente, né? Não merecemos nem atenção e ganhamos até presente, né? Nós louvamos a Deus por esse privilégio. Que maravilha é viver aquilo que Deus deixou para nós, estarmos em comunhão com a igreja, com os irmãos, especialmente em comunhão com Deus. Nós somos salvos só por Jesus. O que nós fazemos não tem nenhum mérito, nenhum merecimento. Quando nós vemos a afirmação que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, esta afirmativa está afinada, podemos assim dizer, com as mais doces notas musicais provenientes de lábios humanos, que é a justificação pela fé em Jesus Cristo, o Evangelho eterno. Nós somos justificados pela fé, porque Cristo nos amou primeiro e morreu primeiro por nós. Esta é a suficiência divina diante da insuficiência humana. Ellen White disse assim que Deus joga a glória do homem no pó, ao fazer pelo ser humano aquilo que ele jamais poderia fazer por si mesmo. Não temos glória nenhuma, nenhum mérito, nenhuma ação nossa merece alguma consideração com relação à salvação. É Deus que fez tudo por nós. Foi a compreensão dessa verdade maravilhosa que sacudiu o mundo na chamada reforma do século XVI e também impulsionou todos os reavivamentos espirituais experimentados pela igreja através dos séculos. Martinho Lutero afirmava o seguinte: portanto, um homem pode com confiança gloriar-se em Jesus e dizer: meu é o viver, o agir, o falar de Cristo. Seus sofrimentos e morte me pertencem, como se eu houvesse vivido, agido, falado, sofrido e morrido como Ele. Então, tudo pertence a Deus, toda a glória seja a Deus. A nossa resposta é que vai fazer a diferença. Em Efésios, no capítulo 5, que nós lemos, versos 25 a 27, fala que o sacrifício de Cristo, sua entrega em morte por nós, tem um objetivo claro, definido. E o objetivo é para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmão, quando nós vemos essa passagem aqui, nós entendemos qual que é o nosso papel. Jesus morreu por nós, para nos aperfeiçoar, nos quer perfeitos. Nós nos apresentamos a Deus, e através do sangue de Jesus nós somos purificados. O nosso desejo de fazer a vontade de Deus, de ser obedientes, é um desejo de gratidão pelo que Ele já fez por nós. Agora, imagine só, também, se a noiva, no dia do casamento, ela viesse com um vestido sujo, todo sem passar, todo cheio todo enrugado, como nós costumamos falar, e ela parecesse toda estrambelhada, como nós vemos de vez em quando. De vez em quando encontramos algumas pessoas assim que não se cuidam muito. Eu mesmo sou uma pessoa que tem que estar alguém cuidando de mim. Eu não sou muito preocupado com esse negócio de combinar as coisas, se não cuidar de mim, eu saio igual o Agostinho daquele programa da televisão lá, tudo. Então, pensa bem se nesse dia do casamento, a Evelyn aparecesse na igreja com o vestido todo sujo, todo enrugado, todo mal passado. Ela ia olhar e falar: nossa, é isso que me espera? Imagine só, é isso que está dizendo aqui o verso. Qual que é o nosso papel? Qual que é o papel da noiva? Qual que é a resposta da noiva? A medida do amor. Será que o amor de Deus é grande? É imenso? É maior do que tudo? A medida do amor deve ser correspondida com a medida da obediência. Na palavra do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma jovem, ela foi informada a respeito de um famoso romance, um livro que alguém tinha escrito, um romance muito famoso. Ela queria muito ler o livro. Quando ela começou a leitura, sentiu que era uma leitura assim, não muito agradável, não era muito romântica, Apesar de todas as recomendações dos amigos, de quem já tinha lido o livro, ela não conseguiu ser conquistada por aquele livro. Ela deixou meio de lado ali, não quis ler. Um dia ela conheceu o autor daquele romance, o autor daquele livro, um homem muito simpático, elegante, atraente.
E eles se interessaram um pelo outro. E ela se apaixonou por aquele homem. Acabaram